Olá, para você que está assistindo esse vídeo. Este vídeo é uma introdução à nossa casa de Padilha. Essa é a egrégora maravilhosa dessa grande rainha. Eu sou Maria de Oxum e a primeira regra desta casa é o Ubuntu. Somos o que somos porque todos somos nós e todos somos filhos de Maria Padilha. Sejam muito bem-vindos! Olá, hoje eu vim falar com vocês sobre um Exu de grande evolução, antiguérrimo, né? Tem umas linhagens assim que são, né, do tempo da cobra, literalmente, né? Tempos de cobra são tempos de Maria Padilha, né? Tempo interessantíssimo. Hoje vim falar para vocês desse Exu que tem uma aparência sombria, né? Até diria, que se chama Marabô. Ele é um Exu que geralmente trabalha todo no preto, né? Assim, pequenos detalhes no vermelho, mas geralmente dentro da capa também no vermelho somente. Trabalha com as velas no vermelho e preto, gosta de garrafa quebrada, assim, gargalo no seu fundamento. Ele também trabalha muito com talheres de prata no fundamento, né, que são caminhos aí de dinheiro. Também uma coisa interessante de se mexer com Marabô é sobre as questões de presídios. Quando a pessoa já está presa, no caso, então ele trabalha bem com esses caminhos, né? Para que haja ali a consolidação da soltura. Exu Marabô, ele, quando desce no terreiro, geralmente o terreiro fica em silêncio quando se alma gira, né? Porque ele é muito pesado, então ele traz aquela energia, como eu disse, sombria mesmo, né? Então as pessoas ficam esperando ali para ver o que vai acontecer, né? Porque ele geralmente vem toda essa intensidade mesmo, toda esta força ali do umbral. Senhor Exu Marabô, terrível, né? A gente fala porque ele já foi perfumista, boticário, de um conhecimento muito grande sobre poções, ervas, tanto curativas como venenos. Ele sempre trabalhou e saiu-se muito bem assim. Pode ver que o homem aprontava e de repente a pessoa simplesmente, o povo morria, né? E ele desaparecia. Muitas vezes isso aconteceu. Então, Marabô tem um conhecimento muito grande que se usa em seu benefício para negócios. Sempre esteve envolvido ali dentro da Igreja Católica. Já foi padre também. Ele já foi, como eu disse para vocês, boticário, perfumista. Tem um filme O Perfumista, deem uma olhada para vocês entenderem bem qual é a relação de se montar as essências, né? Tem todo um objetivo nisso. Já foi governador, sempre teve cargos ali grandes, né? Locações assim nos reinos. Marabô, ele tem a característica de não andar só, sempre esteve muito bem acompanhado. Então, aonde tem Marabô, tem Tranca-Gira, que é uma vertente de Senhor Tranca-Ruas de Imbaré. Marabô sempre tem dois lobos, quem tem desdobramento já deve ter visto, né? Marabe e Rô. Então, quando ele participou dessa história que eu vou contar para vocês hoje, que é uma das passagens dele sobre a Terra, então foi aonde ele surgiu o nome de Marabô. Então é devido aos seus cachorros, né, que são lobos, são dois lobos brancos, ao contrário de que se pensa que Marabô anda com lobo preto, né? Mas acredito que essa seja o disfarce dele durante a noite. São os lobos na lua, nas geleiras principalmente, né? A gente tem muito isso de ver e ligar-se a ele. Então, Marabô foi, há muitos anos atrás, um grande rei nessa terra. Na verdade, nasceu príncipe de uma linhagem muito grande e conseguiu a ascensão para o governo a duras penas e através de muitos acordos. Ele foi um governador durante o período do Egito, e ele, ao mesmo tempo que a Bíblia condenava adorações a ídolos, seja de pau, de pedra, de madeira, ele arrasava nisso. Então, ele cultuava o bezerro, ele era devoto de Baal. Nós estamos falando de Ramsés III. Naquele tempo de
muitos reinados e castelos, eles eram servidos por suas concubinas. E então ele tinha uma, exatamente, que cuidava pessoalmente dele. Uma negra muito inteligente que, apesar de ter nascido escrava, sempre visualizou a sua alforria. E então essa negra, ela fazia questão de servir para ter as passagens por todas as partes do castelo e então assim saber caminhos de entrada e saída, saber aonde havia os códigos, as entradas secretas, ouvir bastante as conversas e então aprendia muito. Também cuidava dos horários em que se entrava e saía dos lugares. E veja que interessante. Nesta colocação de ter Baal como aquela força toda, né, que trouxe toda aquela revolução para o Egito, Baal vinha representado na força de Imbaré. Como eu disse para vocês, Tranca-Gira é uma vertente de Tranca-Ruas de Imbaré. E onde está um, está o outro. Sempre foi assim. Coincidentemente, se falarmos das pragas que vieram, então a gente vê que não podem não ser somente coincidências e nem castigos, como todos levaram, mas que se leva uma crença, porque há pessoas que acreditam que a imposição da fé pelo medo, pela falta, pela necessidade, faz com que ela fique mais fervorosa e as pessoas acabam cedendo às loucuras. Por exemplo, de histórias que se contam, né, como a praga dos gafanhotos, né? Então, tudo isso aconteceu, a água virou sangue, né? Moisés saiu com o povo buscar o maná ali e andou 40 anos em círculo em volta das pedras, né? Se você olhar a vibração de Moisés naquela época, uma loucura, né? Então, esse rei, por ter várias concubinas, inclusive a sua esposa, ele acabou engravidando ela. Mas ninguém podia saber que o filho legítimo dele era de uma escrava. E então, esses rumores sempre correram ali em volta. Mas ele estava sob a proteção dos deuses que ele acreditava, e durante o seu reinado, esse rapaz virou um moço. Esse rapaz ficou assim até uma idade que seria hoje de uns 18 anos, até que, de repente, ele foi assassinado. Existe uma lenda muito antiga que se fala da múmia que grita. Vocês já devem ter ouvido falar, vários estudos, de que ouve-se o som dessa múmia de longe. E essa múmia que grita se chama Pentaur, que vem a ser o filho de Ramsés III. Depois de muitos estudos, de muitos comprovações que existiu, em cruzamentos de datas, arqueólogos, né, trabalhando sobre isso, descobriu-se que, na verdade, ele foi assassinado, como falei para vocês. Foi quebrado esse osso da garganta dele, ou seja, ele foi enforcado. E interessante dizer que a quizila que ele carrega consigo é a pele do carneiro, porque ele foi envolto nela para morrer, com toda uma história de que ele não pudesse ser ressuscitado. Olha que loucura. E então toda esta guerra e inveja, porque ele era filho de Rosa Caveira. Interessantíssima essa história, né? Esta é uma das passagens de Marabô. Existem várias, como eu falei para vocês. Vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer esse vídeo então como número 1 e vou estar apresentando para vocês mais uma história, mais uma das passagens de Marabô nessa terra. Porque realmente é muito amplo e muito grande a passagem deste homem tão forte, tão grande, né? Exu Marabô. O axé de Casa de Padilha.